Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. Vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido,
faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E o tema de hoje é ESG na prática. Estamos aqui com a Rosana Daniele Marques. Ela é diretora executiva de RH na Croma Recursos Humanos. Inclusive, ela já concedeu entrevista na Band, Rede Globo, Cultura, CBN. Rosana, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Cláudio, eu que agradeço o convite. Que legal poder estar aqui e aproveitar com você e a gente discutir esse tema tão relevante aí para o mercado. Gratidão, é uma honra ter você aqui no programa, viu, Rosana? Fala um pouco mais sobre você, sua carreira. Para quem está chegando agora no podcast, né? Eu sou a Rosana Daniele, eu sou executiva de RH, psicóloga por formação. Venho falando aí em algumas mídias, né, a respeito do RH, né, Cláudio, como você vem acompanhando. Sou coautora também de um livro sobre liderança. Que legal. Tenho participação em alguns podcasts, alguns cursos online, enfim, venho fazendo um pouco de cada coisa aí, levando informação e conhecimento. Poxa, que bacana. Com certeza você vai aqui contribuir com a nossa audiência, viu, Rosana? É uma experiência incrível aí. Vamos começar então com a pergunta clássica, né, que em relação ao tema. O que é ESG? Olha só, pergunta que não quer calar, né, Cláudio? Bom, ESG nada mais é que um conjunto de práticas, né, que visam garantir sustentabilidade, responsabilidade social, né, principalmente, longevidade para as empresas, para organizações. E também, claro, garantir aos stakeholders, né, aos acionistas, uma segurança maior de investimento, né? Então, vem se falando muito de ESG, Cláudio, e nunca na história, né, a gente viu uma oportunidade tão grande, tão potente para a área de RH realmente se colocar de maneira estratégica na mesa, tá? Então, é um momento, assim, único, muito, muito importante para quem quer começar na área de RH, para quem já trabalha com RH, realmente colocar na agenda aí dos executivos essas discussões que são tão ricas e tão importantes para o negócio. Com certeza, né? E aí, até reforçando aí, nós estamos falando então, do ambiental, social e de governança, né? Exatamente. E que são temas assim que, hoje em dia, a empresa que não tiver essa preocupação, se ela não se preocupar com isso daí, a tendência dela é não caminhar muito bem, não, né? Exatamente, Cláudio. O que a gente percebe é que com o aumento da competitividade, né, essas mudanças com relação à economia, então as empresas que de fato não se preocuparem, não se organizarem para atender essa agenda, elas vão ficar para trás, né? Elas não vão conseguir se manter no mundo de hoje. Então, é por isso que a gente vê tantas pessoas colocando a importância realmente de discutir as práticas. E o que é mais legal, Cláudia, a gente comentar aqui para quem está escutando esse podcast e que vem de uma empresa grande ou até mesmo vem de uma empresa pequena, média, ou está aí buscando ingressar no mercado de trabalho, é que a agenda ESG ela é cabível para qualquer tipo de negócio. Né? Então você que está escutando o nosso podcast, qualquer tipo de negócio, tamanho, né, segmento, ele pode e deve sim receber essa agenda, essas discussões e já começar a se posicionar de uma maneira mais estratégica, tá? Poxa, muito bacana, assim. E então você acredita que as empresas devem se preocupar com ESG, então? ESG? Com certeza, precisa ter esse olhar, né? A gente vê hoje, né, uma pulverização de informação, tanto para o bem, né,
quanto para o mal. As informações, elas chegam numa velocidade muito grande. Então, hoje, quando você vai comprar um produto, né, quando você vai consumir alguma marca, você se preocupa muito hoje como que essa marca trata os seus colaboradores, né? A gente começa a entender se aquela marca de fato respeita as pessoas, se aquela marca realiza processos que visam a inclusão e a diversidade nas suas práticas. Não é verdade? Sim. Então, os acionistas também estão de olho nisso, né? A gente sabe, a gente não quer mais consumir de uma empresa que polui o meio ambiente. Não é? Então, principalmente essa geração nova que está aí no mercado de trabalho, que está aí convivendo conosco, ela vem com um olhar, assim, muito de esperança realmente de dias melhores, né? Então, a gente percebeu que a gente foi para um consumo capitalista meio inconsciente, né? A gente foi, e isso agora reverbera, né? Em tantas coisas aí negativas que a gente vem vendo. Então, é importante, é necessário que as empresas, sim, olhem para isso, né? E, principalmente, que as pessoas sejam os agentes de mudança. Porque a gente, que nem você citou aí, né? Quando você vai adquirir um produto ou um serviço, hoje o consumidor percebe isso daí, né? Ele percebe quando a empresa investe no ESG, né? Então, aquela empresa quer se preocupar com o meio ambiente, aquela empresa que se preocupa com o social, que são as pessoas. Sim. Né? E também não só das pessoas, mas também dos clientes, da comunidade. Comunidade ao redor. Então, assim, o consumidor ele vem percebendo isso daí. Até porque, na verdade, hoje a gente tem muito conhecimento, né? As pessoas já estão mais assim atentas, né? Ao que acontece no mundo. Então, se fala muito dessa questão aí de você... Poxa, se a gente não cuidar do nosso ambiente, daqui 20, 30, 40 anos vai estar insuportável. Já está, né? Já está, na verdade. Já tem aí vestígios, né, Cláudio? E uma coisa que você comentou e que abre uma discussão é que as pessoas, elas querem se conectar com aquilo que é de verdade, né? Com aquilo que tem um propósito. Então, sempre a gente busca no outro aquele acolhimento, aquele apoio, né? Aquele direcionamento, aquela clareza. Então, as empresas que são formadas por pessoas precisam cada vez mais organizar, né, realmente, e repensar suas práticas, porque as pessoas estão de olho, né? A gente tem aí a internet que veio de uma maneira muito favorável a disseminar esse conhecimento, essas informações. Então, não adianta estar só no discurso, né? As pessoas, elas precisam sentir que, de fato, a empresa está empenhada, que ela está engajada, que ela se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores, né? Porque tratando bem os seus colaboradores, ele vai, com certeza, atender bem o cliente na ponta. E essa cadeia, Cláudio, ela não tem fim, né? Ela não tem fim. Poxa, bacana. Inclusive, o pessoal tá comentando aqui, Rosana. Eu mandei nos meus grupos, verdade. Aqui, ó. Bianca Rosa de Jesus. Prazer estar aqui com você aqui hoje, né? Obrigada. Esther Domingues, Dani é fera em ESG, olha lá! Um beijo pra Bianca, pra Esther, maravilhosos. E a Bianca continua aqui, ó, a Dani é top demais, o pessoal elogiando você aí, né? Realmente, isso é muito bacana, né? Quando as pessoas reconhecem, assim, a gente, o trabalho, né, Rosana? Sim, parabéns. Cláudia. Então, obrigada, demonstra, né, que a pessoa tem esse carinho por você. Sim. Cláudio, eu me esforço muito em não deixar só comigo tudo que eu aprendi e tudo que eu aprendo diariamente, né? Então, na pandemia, inclusive, a gente estava naquele toque de recolher, eu fiquei pensando em como que eu poderia ajudar, né? Porque foi, assim, um baque, né? Foram muitas reestruturações, foram muitos desligamentos, né? E naquela ocasião, eu criei um grupo, né, de WhatsApp, que aí se transformou em outros 3, né, por afinidades. E lá a gente começou a trabalhar muito o currículo dessas pessoas, a publicar vagas, a gente foi criando uma corrente, assim, muito legal. Tem pessoas que eu carrego até hoje comigo e que me ensinaram muito sobre o poder da colaboração na prática mesmo,
Então foi muito legal mesmo. Hoje em dia é necessário isso, né, Rosana? Essa troca, essa ajuda mútua, né? Sim. Essa preocupação que você tem com as pessoas também, né? Isso aí é fundamental. Esse seu papel, Cláudio, de trazer as pessoas, abrir esse espaço para disseminar realmente conhecimento, também é fantástico, né? Porque a gente vem de uma geração que nem sempre tinha como pauta principal a colaboração, né? Era uma geração muito competitiva. Em que sentido, né? A gente tinha lá as práticas, as políticas, e ninguém falava sobre isso, né? Imagina, eu vou compartilhar aquilo que eu sei fazer aqui na minha empresa, eu vou compartilhar esse indicador com o meu concorrente. Não, né? Então, já faz um tempo que a gente vê e a gente percebe o poder da colaboração e o quanto RHs unidos conseguem potencializar práticas, conseguem realizar trocas incríveis, né? E conseguem aí gerar networking, que é tão importante. E esse seu papel aqui é de facilitar isso. Isso não tem preço. A gente agradece aí, viu, Rosana? Realmente aí a gente estava até batendo papo aqui nos bastidores, né, Rosana? Que é algo até como missão mesmo, sim, né? Então realmente a gente tem esse prazer de poder compartilhar conhecimento, né? Seja através da minha experiência, dos convidados que são tops demais, como você aqui, né? Então realmente isso faz sentido, né? Porque, poxa, como você falou, tempos atrás aí as pessoas tinham medo, né, de passar o conhecimento. Não. Sim. É o contrário, hoje em dia você tem que realmente compartilhar, né? É a troca de informação, é se ajudar. Não é à toa que tem muitos grupos aí que a gente participa, né? Do WhatsApp. Aliás, parabéns para os grupos aí de RH, do WhatsApp, do Facebook, do LinkedIn. Vocês têm um papel importante, porque é ali que acontece a troca de conhecimento, a ajuda mútua, como você vem falando, né, Rosana? Exatamente. E que você até criou aí alguns grupos aí, né? Exatamente. O poder da reciprocidade, né? Quando a gente doa algo bom, não tem como não retornar isso pra gente. Então, esse estímulo, né? Seja com podcast, seja com uma ajuda, encaminhando um currículo, encaminhando uma vaga. Poxa, lembrei de você. Fomentem cada vez mais isso. A gente cria uma corrente que a gente nem tem noção da onde que a gente vai chegar com aquela mensagem, com aquele apoio, com aquele continue, né? Vá em frente. É isso mesmo. Rosana, o papo tá bom, mas tem que passar aqui um recadinho, tá certo? Pessoal, você quer ter a sua marca do seu escritório, da sua empresa no programa que mais cresce no mundo executivo? Entre em contato através do e-mail gestãoempauta23@gmail.com. Tá aparecendo aí na telinha? Pode encaminhar um e-mail aí que nós vamos estar atendendo aí, passar aqui as informações, tá certo, gente? E o pessoal continua aqui, Rosana. Agora aqui, o Bruno ou Greg. Olá, Dani, boa tarde. Uma pergunta aqui, Dani. Bem. Qual seria um primeiro passo para uma empresa adotar ou implantar uma governança estratégica como esta? Excelente pergunta, muito prática, e é o que a gente quer trazer aqui mesmo, ações práticas, né? Então, o primeiro passo, né, eu acho que é a gente entender o que a gente tem, né, de política, de práticas e principalmente usar os números, né, ao nosso favor. Como eu disse no início do nosso podcast, é o momento do RH se posicionar de forma estratégica. E para isso ele precisa entender os seus indicadores internos, né? Então, existe uma infinidade de práticas, de políticas, mas de novo, é como remédio. A gente precisa tomar aquilo que nos cabe. Certo. Né? Não adianta a gente olhar uma prática de uma política X numa empresa Y, né? E às vezes trazer e implantar aquilo na nossa organização. A gente vai precisar entender os números, entender quais são as dores ali realmente, o que é mais emergencial para as pessoas, o que vai trazer mais impacto para o business, né? Para aí sim a gente pensar numa prática, numa política que seja aderente àquela realidade. Tá? Seria muito leviano da minha parte, né, falar assim, olha, faça exatamente isso ou aquilo sem entender antes o momento que está essa empresa, tá? Do que a gente está falando exatamente.
Então, o processo de diagnóstico, né, organizacional, ele traz ferramentas, tá? Quem que fez a pergunta? É o Bruno ou Greg? Bruno ou Greg. O diagnóstico, Bruno, ele traz uma perspectiva para que a gente consiga atuar onde de fato vai fazer diferença, vai fazer impacto, tá? E sem contar que em qualquer gestão de mudança, a gente precisa gerar certo engajamento dos pares superiores, tá? Então, não adianta só você identificar, tá bom? O que você vai trabalhar, mas sim fazer com que todo mundo olhe para esse ponto e você consiga influenciar essas pessoas a pensarem junto com você, fora da caixa, em como melhorar esse indicador. Então assim, quer dizer, você me corrige se eu estou certo ou não, tá, Rosane? Então, quer dizer, o primeiro passo, então, é você realizar um diagnóstico do momento atual da empresa, é isso? Exatamente, momento atual da empresa. Então, o ESG, ele permeia várias áreas, tá? Obviamente, o programa é direcionado para a área de recursos humanos, tá? Mas o ESG, ele permeia tudo. Então, qual é a confiabilidade dos números contábeis dessa empresa? Por exemplo, dos números financeiros dessa organização, certo, né? Eles realmente refletem a realidade? Então, assim, é muito amplo o assunto, mas quando se trata da área de RH, eu gosto de começar pelo diagnóstico. O diagnóstico não só, tá, Cláudio, o quantitativo, tá, mas o qualitativo também. Então, olhar essas pesquisas com esse enfoque de melhoria faz bastante impacto no negócio, né? E sem contar também que tem muitos dados internos, tá? Dados demográficos que você pode analisar, tá? Então, assim, o quanto a sua empresa, ela propicia que pessoas que não estão exatamente no centro, né, no polo comercial, tenham acesso a oportunidades na sua empresa, tá? Então, dados demográficos, dados etários, dados de gênero, né? Então, são alguns indicativos que você já pode começar a olhar e né, pensar nas suas ações. Sim, sim. E aí você sugere, porque são o ambiental, social e a governança, certo? Sim. Você sugere, então, de repente, numa prática aí, começar um de cada vez, ou os 3 ao mesmo tempo? Como que você sugere isso aí para nossa audiência aqui como prática, né? Porque às vezes tem empresa que, se ela tem uma estrutura legal, de repente dá para pensar nos 3 ali ao mesmo tempo, né? Com certeza, Cláudio. Sim, com certeza. Dá para pensar nos 3 ao mesmo tempo. Eu gosto muito da questão da democracia, né? Quando a gente está falando de uma empresa. Então, principalmente o olhar diverso, né, sobre o mesmo assunto. A criação de comitês, né, de ESG na organização pode ser um primeiro passo. E nesse comitê que tenha pessoas de diversas áreas do negócio, tá? Para que você consiga, para que vocês, né, consigam chegar no outro lado, né? Chegar realmente num levantamento de possibilidades, analisar o que precisa ser colocado de uma forma mais transparente para o mercado, para os acionistas, para os stakeholders, para os colaboradores, tá? Então, você pode montar um time multidisciplinar e trabalhar as frentes de ESG juntas, tá? Por que não? Não é verdade? Então, vai depender muito da estrutura, da empresa, do momento e do quão interessado está a empresa, né? Para realmente se antenar e olhar para essas coisas, né? Sim, sim, sim. Porque são temas assim que, como a gente falou aqui no começo, não tem como mais fugir delas. Então, Não quer tem. dizer, você citou aí alguns indicadores aí, quando a gente fala do social, realmente até você pensar numa diversidade, inclusão, Sim. né? Você realmente valorizar as pessoas, respeitar as diferenças. Inclusive tem dados aí que comprovam que aquela empresa que ela é diversa e que tem ali o seu trabalho de inclusão, os lucros até aumentam, né? Sim, os lucros aumentam, né? E principalmente a capacidade de receber aporte de investidores também, né? Verdade. Hoje, quando você vai
colocar o seu dinheiro em algum negócio, né, você vai ver o quê? A longevidade desse negócio. Né? Ninguém quer rasgar o dinheiro. Então, as empresas, o dinheiro, numa situação, por exemplo, de crise, ele troca de mão. Né? Ele não deixa de existir. Então, nesse momento, se você quer abrir capital, se você quer receber aporte, você quer realmente deixar a sua empresa longeva e com rentabilidade, você precisa propiciar boas práticas, porque isso vai ser cada vez mais cobrado. Não tem como fugir disso, né? Porque realmente, até a gente comentou aqui, o consumidor hoje ele é mais exigente. Sim, sim. Né? Então, poxa, e ele percebe quando a empresa investe ali nas suas pessoas, né? Investe no meio ambiente. Aí tem a questão da governança também, que tem que ter ali muita transparência também. Nos números, com certeza. Seria isso, né, Rosa? Com certeza, com certeza. Isso vai ser cada vez mais cobrado. Inclusive, Cláudio, esse ano, em setembro, o Brasil ele vai sediar um dos maiores eventos de ESG do mundo. Que bacana! Então, é muito legal, tem bastante informação já na internet. Vão reunir vários órgãos, pessoas realmente ali que estão olhando para essa pauta. Então, vale a pena a gente acompanhar e principalmente levar esse assunto para dentro de casa, nas empresas, né? Os consumidores vão cada vez mais cobrar, né? Enfim, as pessoas envolvidas vão cada vez mais estarem de olho aí nisso tudo. E até me remeteu agora aqui também, a gente pode até usar como exemplo aí, de, por exemplo, sim, aplicar o ESG na organização como um todo, né? Mas, por exemplo, você pode pensar em uma viagem corporativa também aplicar o ESG. Né? Então, para você vai fazer uma viagem corporativa, você pensando ali no ambiental, com certeza. Poxa, nós podemos, de repente, dá para fazer essa reunião online, né? E se tiver que ser presencial, no seu trajeto, você cuidar do meio ambiente, né? E também, de repente, você pensar em locais onde você vai ficar, como hotéis, que também trabalhe esse lado aí do ESG, porque vira uma cadeia, buscando aquela empresa que realmente investe no ESG, e aí falando do ambiental, aí pensando pelo social, realmente também, eu até vi uma nota aí, mulheres sendo assediadas em suas viagens, né? Então, assim, nós estamos falando aqui da questão do social, são as pessoas. Sim. Respeitar as pessoas que estão aí nos seus compromissos, né? E aí, poxa, pensando em questão aqui da governança, realmente você ter claro os gastos que você vai ter no hotel, as notinhas, né? Sim. Então, olha que legal, você pode então até aplicar o ESG numa viagem corporativa, não seria isso, Rosana? Dá, sim. Tem que respeitar a realidade dessa empresa que você tá, né? O nível de maturidade dela, dos processos, e dá pra gente ampliar o olhar, sim, e além, né? Então, num processo de cotação, por exemplo, né? Abrir realmente oportunidades para os fornecedores de uma maneira igualitária, com transparência. A gente, inclusive, você comentou do caso de assédio, né? Quantas empresas, Cláudio, hoje possuem um código de ética e conduta mesmo? Né? E principalmente, vou além, né? Eu vejo, eu atendo cliente, né? Atendo empresas e eu escuto muito assim, não, nós temos aqui um código de ética e conduta. E aí eu falo, e quando algo sai do script aqui, aonde que as pessoas acionam, né? Então, não, canal de denúncia a gente não tem. Então não adianta, né? A gente precisa entender que existe a importância das políticas, claro que existe, né? Afinal de contas, você precisa delimitar o que a empresa aceita, o que ela não aceita, o que vai ferir a cultura dessa empresa, o que não vai. Mas você precisa ter canais, né? Sim. Que você consiga suportar essas políticas, tá? Então, é muito importante que as empresas de qualquer porte tenham canal de denúncia, por exemplo, não só aberto para os seus colaboradores, para que eles se sintam à vontade de reportar qualquer situação indevida, que eles não se sintam ali repudiados, né?
que eles não se sintam perseguidos, que eles tenham a questão da privacidade dessa informação garantida, né? Não só disponibilizar esses canais para os colaboradores, mas também para toda a cadeia, tá? Então, para os fornecedores, para o público externo, é necessário que a gente continue falando da importância de ter esses canais, e não só políticas, tá? É verdade, você citou um ponto muito importante, né, Rosana? Além das políticas, é ter esse canal mesmo aí, onde as pessoas possam se expressar, né? Sim. Porque isso faz todo sentido, né, Rosana? É realmente ouvir as pessoas. Sim, né? sim. Então, isso faz todo sentido. É bem interessante, né? Você estava comentando do caso do assédio, a gente não pode falar o nome da empresa aqui, né? Mas uma grande empresa de mobilidade, né? Enfim, de transporte, vamos dizer assim, em 2022, né? Foi aí um boom, porque foi acusada de ter um ambiente extremamente tóxico, né? E também de praticar assédio contra os seus colaboradores, né? E aí o interessante é que essa empresa ela foi trazendo soluções, né? Então, ali que foram colocadas, mas a gente não esquece, né? Fica na nossa cabeça. Fica, né? Então, o preço de uma reputação organizacional. Qual é o preço? Existe preço, né? Porque às vezes você que é empreendedor, empresário, fala, eu não quero investir tanto em política, aqui a gente tem o nosso jeitão de fazer, sempre deu certo, mas até quando vai continuar dando certo? Essa é a pergunta que não quer calar, até quando, tá? Então, você precisa se amparar, precisa realmente provocar essa mudança para ficar realmente competitivo no mercado. Sim, com certeza. Rosana, o papo tá bom, mas a gente vai pedir aqui um breve intervalo, tá certo? Tá ótimo, Cláudio. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, o papo tá top demais, hein, pessoal? Até daqui a pouco. Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma. Levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive
com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive, levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe, pessoal. Estamos aqui com a Rosana Daniele Marques. Ela é diretora executiva de RH na Croma Recursos Humanos. E o tema é ESG na prática. E olha, gente, o bate-papo tá incrível aqui, hein? E o pessoal comentando aqui, Rosana. Vamos lá, olha só aqui, ó. A Carolina Grilli. Olá, Dani. Nos conhecemos no grupo Café com RH. Sucesso! Ah, querida. Beijo, Carol. Aqui é a Ferreira Luísa. Oi, Dani. Sou sua fã. Você tem uma experiência incrível de RH e super agregadora. Olha que legal. Luísa, olha só. E tem uma perguntinha aqui do Bruno. Existem empresas que podem auxiliar em uma estruturação de ESG? Como funcionaria? Como uma espécie de consultoria? Olha só, excelente pergunta, Cláudio, excelente pergunta. Existem sim empresas, né? Inclusive eu trabalho com isso, né? Fortemente na implementação das melhores práticas políticas. E como eu faço parte de um grupo muito grande, né? A Crowe, ela é a 8ª maior no mundo em auditoria e consultoria. Então, a gente traz realmente uma veia de análise de processos, de governança corporativa. Então, a Croma e a Crowe conseguem facilmente facilitar esse processo e, com certeza, trazer práticas aí que vão sustentar e vão trazer longevidade, né, principalmente para o seu negócio. Sim, com certeza, porque você vê até a preocupação aí do Bruno, né? Não só do Bruno, mas de todos, porque é o que a gente vem falando. Se hoje as empresas não caminharem, né, dessa cultura do ESG, ela vai estar fardada aí ao fracasso. Sim, né? Com certeza. E embora que em números aí, a Europa está muito mais avançada em relação a essa questão aí do ESG. O Brasil precisa caminhar mais, está caminhando, mas precisa caminhar mais, né, Rosana? Verdade, Cláudio. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, enfrenta, né, um certo delay nas melhores práticas, né, do que em relação ao mundo. Eu acho que isso tem uma implicação muito grande com acesso à educação, né, com acesso às oportunidades profissionais. Então, quando a gente olha para o Brasil, realmente a gente tem que dar aquela corridinha ali para alcançar o que o mundo vem fazendo e vem dando certo, tá? Principalmente. E aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de fazer, né, de uma certa forma, meio que automática. E quando acontece algum problema, ou quando a gente tem alguma eventualidade, a gente, né, deixa eu pensar sobre isso, tá? E ainda, infelizmente, às vezes o pensar, ele não é o suficiente. A gente precisa sentir, né? Principalmente no bolso. Verdade. Então, muitas pessoas, elas vão realmente lidando com o seu negócio e esquecendo que esse negócio, ele tem um impacto direto ali na comunidade, na sociedade, tá? Sim. E são, muitas vezes, rastros que não são tão fáceis da gente tirar, né, eliminar, ressignificar,
tá? Então, se você, por exemplo, tem uma ideia de gerar um plano de inclusão, né, a pessoas com deficiências físicas no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, você RH, você empresário, e aí você abre as vagas e você traz um deficiente físico, só que você não prepara, não capacita quem vai receber, por exemplo, esse profissional, tá? E aí você começa a gerar uma série de problemas, não só para você, quanto para a equipe, né? Quanto principalmente para essa pessoa, tá? Então, é necessário um olhar de acolhimento, um olhar realmente sensível a esses aspectos, tá? Porque é só assim que a gente vai conseguir dar conta do recado. Poxa, você falou uma coisa muito importante aí, né, Rosana? Até mesmo porque que os melhores talentos, sabendo que a empresa trabalha essa questão aí do respeito às pessoas, né? Que ela percebe que a empresa é uma empresa que trabalha o seu ESG, né? Então, quer dizer, isso é até bom até para reter bons talentos. Porque eu venho percebendo, Rosana, que muitas pessoas, muitos talentos aí, estão procurando empresas que trabalham essa questão aí do ESG, né? E aí trazendo para o lado do social, o respeito às pessoas, né? A inclusão, como que a gente vem falando aqui, né, Rosana? Uhum. Excelente ponto, né? A atração de talentos. O mercado ele está em guerra, né? Em busca dos melhores talentos. Então, graças a essa grande oferta também de empregos, a gente percebeu que em 2023 saiu uma pesquisa do CAGED que mostrou que nós batemos o recorde, Cláudio, de pedidos de demissão. Nossa! Né, em 2023. Então, a gente vem discutindo muito, né, esse estudo, porque ele traz vários recados para nós, né, que somos aí líderes, que atuamos nas organizações, traz um recado também para nós que estamos buscando uma oportunidade no mercado. Hoje, a gente faz aí correlações. A gente não vê mais o trabalho como antigamente, né? A gente não vê o trabalho como um ganha-pão, né? Como uma forma ali de trocar o esforço por uma moeda. A gente vê o trabalho como sendo uma oportunidade de desenvolvimento para a gente. Então, quando a gente está num ambiente que a gente não se sente valorizado, desenvolvido, cuidado, a gente começa a olhar para o lado. E aí, quando acontece esse movimento na empresa, que o profissional vai embora, o que acontece, Cláudio? A empresa ela tem que fazer um trabalho ali para repor essa posição, para repor essa vaga, né? Ela tem que fazer um trabalho para treinar esse novo colaborador que vai chegar naquela empresa e que não vai entender o negócio de cara e que não vai conseguir conhecer os clientes, né, como aquele que foi embora conhecia, por exemplo. E aí entra outro detalhe, né, que é a cereja do bolo. Quantas empresas aí a gente sabe, e principalmente é importante ressaltar, né, o PIB, ele tem uma representatividade de quase 60%, que são empresas de pequeno e médio porte. Então, essas empresas, elas juntas representam aí um número bem relevante, tá? E elas, por sua vez, não possuem as práticas, as políticas bem redigidas. E aí, nessas trocas de cadeira, se perde conhecimento. Verdade, Rosana. Né? Se perde esse valor nisso. Então, repensar estratégias de engajamento, repensar a forma como o seu líder atua, em como as pessoas se desenvolvem, se elas conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional, porque também, Cláudia, é outra coisa que a gente aprendeu aí no mundo do trabalho. Antigamente, existia aquela máxima, né? O elevador abre e eu começo realmente a ser uma pessoa 100% profissional. É como se a gente deixasse nossa vida pessoal para trás. E a gente sabe que isso não existe, né? Então, nós somos um único ser, com os problemas pessoais, profissionais, emocionais, com tudo ali acontecendo. Então, é necessário a gente rever urgentemente a forma como a gente conduz essas relações. Sim, sim. Muito necessário, né, Rosana? E o pessoal continuando aqui, ó. Aqui o Desenvolva-se. Parabéns pela abordagem
Precisamos olhar com muito amor para esses aspectos. Olha que bacana aí, né? Muito amor, sempre. E a Esther Domingues. Dani, como as empresas estão abordando questões de diversidade, equidade e inclusão como parte de suas estratégias ESG? E qual é o impacto percebido dessas iniciativas na cultura organizacional? Nossa, excelente pergunta, Esther. As empresas, elas estão, sim, né, algumas antenadas e olhando para as melhores práticas de diversidade e inclusão, e ampliando esse olhar, principalmente para trabalhar com dados, né, com indicadores, e o resultado, né, ele é de algumas resistências durante o processo de implementação, né? Então, por exemplo, a gente vê empresas começando comitês de diversidade e inclusão, né? Esses comitês, eles começam, só que eles não conseguem chegar lá na outra ponta, tá? E aí, o que a gente percebe? Que durante o processo de mudança, também ocorre o processo de resistência, né? Então, resistência a, de fato, olhar para a situação e vê-la, percebê-la de uma outra forma, né? A gente vê resistência em algumas ações de, por exemplo, trazer pessoas diferentes, porque muitos líderes, eles gostam de trabalhar com pessoas parecidas com eles. É verdade, Rosana. Não é? E a gente sabe que a gente não resolve um problema sempre tendo o mesmo olhar para ele. Então, é muito importante a gente ter pessoas diversas, é muito importante não só essas empresas que começam comitês de diversidade e inclusão fazerem esse movimento, mas principalmente respeitarem a agenda. Sim. Né? E chamarem, darem espaço para essas pessoas se colocarem e falarem, né? Como estar no papel delas, né? Ser quem elas são. A gente entende que a meritocracia, ela é importantíssima. Ao meu ver, ela é importantíssima para o desenvolvimento, né? A gente precisa ter uma ambição, saber, de fato, operacionalizar, né, para a gente alcançar os resultados, mas a gente não pode negar que cada um parte de um ponto, né? De uma estrada que às vezes é mais sinuosa, é mais curvilínea, e as pessoas, cada uma tem a sua necessidade, a sua demanda. Não dá pra gente comparar todo mundo, né, do mesmo jeito. Verdade, E realmente, quando a gente fala assim de diversidade cognitiva, é importante valorizar, né? A divergência de ideias, de opiniões, isso tudo vem a contribuir com o ambiente, né? E assim, Rosana, quais são, assim, estamos falando aqui bastante sobre o ESG, né? Mas quais são os desafios para uma empresa implantar o ESG? Cite alguns aí que você acha que tem como desafio principal, assim. Desafio, olha, são vários, né? São vários. São muitos desafios, né? São muitos desafios. O primeiro desafio que o RH enfrenta é o estigma do famoso abraçador de árvore, né? Então, o RH que está desconectado do negócio, o RH que está no mundo dos aniversários, da festa, não é verdade? Então, esse é o primeiro processo de resistência, tá? Que eu percebo, que é o estigma, muitas vezes, tá? Que existe com relação à área de recursos humanos. Por um outro lado, existe também a resistência daquele profissional de RH que ele não quer sair da casinha, né? Que ele não quer sair daquela caixa que ele se colocou ou que o colocaram, né? E fica ali naquela situação de desvalorização. Então, na minha concepção, esse é o primeiro estigma que a gente tem que avançar, que a gente tem que desenvolver e que a gente tem que sair do outro lado, tá? E aí, saindo desse movimento mais, vamos dizer assim, reativo, indo para uma esfera mais proativa, a gente começa a sentir resistência do outro, né, Cláudio? Porque, poxa, mas por que você está querendo discutir esse número? Mas por quê? Por que você quer saber quantos clientes nós perdemos nos últimos meses? Por quê? Que correlação você vai fazer, né? Mas como assim perguntar para as pessoas como elas estão se sentindo? Onde isso vai chegar, tá? Esses são alguns movimentos que o RH enfrenta, né? Nessa condução aí de se colocar de uma maneira mais estratégica. E aí, quando começa esse movimento, também existe o processo de
informação e de aprendizado. Porque a gente sabe, né, Cláudio, você que é professor, palestrante, a gente aprende com a informação, a gente aprende com esse podcast, por exemplo. Óbvio que a gente aprende, Sim. né? Mas é no dia a dia, é fazendo que a gente sente a onda mesmo, né? Então, até a gente começar a colocar ali o nosso trabalho, colocar realmente, né, essa força motriz, a gente precisa não só se munir de informação, né, de aulas, de leituras, mas também da prática. Sim. Né? Então, eu vejo também um outro processo de resistência, porque para a gente pular esse muro, a gente precisa de muita coragem, né? Porque eu vejo que o desenvolvimento é isso, né, Cláudia? Eu não sou cobrada até eu saber. No momento que eu passo a saber, a gente passa a ser cobrado. Não é verdade? Sim. Então, quando eu pulo esse muro, eu exibo coragem, né? Mas, ao mesmo tempo, uma insegurança. Poxa, o que eu vou ter ali, né? O que eu vou encontrar? O que eu estou mexendo? Será que isso vai dar certo? E aí vem um monte de crença. Porque, como eu disse, né? A gente traz esse estigma do RH. E a gente sabe da importância. A gente sabe do impacto do nosso trabalho. Sim. Então, é importante entender, principalmente, eu acho que esses movimentos, que eu acho que é o que mais impactam, e ao meu ver, Cláudio, falando demais aqui, ao meu ver, é o que mais leva a gente para trás. Esse processo, eu acho que ele é bem crítico, né? Disruptivo. Então, muitas pessoas desistem. E quando a gente desiste, a gente desencoraja, né? Então, fica aquela empresa, já tentei falar disso, não deu certo, não deu em nada. E você acha que isso tem algum impacto em relação à cultura organizacional? Diretamente. A cultura organizacional, ela vai muito além dos quadros, né, da missão, visão, valores. A cultura, ela trata de uma maneira bastante prática das relações, né? Então, como estão essas relações na empresa? A cultura organizacional, se ela for tóxica, se ela não for positiva, se ela não for encorajadora, se ela não prezar pelo respeito às pessoas, ela vai corroer, né? Até chegar num ponto que você ou vai ter que, né, lidar com muitos processos trabalhistas ou com uma dificuldade enorme de atração, de retenção de talentos, né? Então, ninguém vai querer trabalhar nesse lugar. É necessário a gente pensar, né? Então, ao contrário de que uma cultura boa oferece. Todo mundo quer estar lá, as pessoas têm prazer de trabalhar, têm prazer de trocar, de aprender, de se desenvolver. É muito mais gostoso trabalhar num lugar, né, que traz pra gente essa segurança psicológica e emocional, não é verdade? Sim, com certeza. E a Esther, continuando aqui, qual é o papel dos líderes na promoção dessa cultura aí em relação aos objetivos do ESG? Um papel fundamental. Importante demais, né? É fundamental. Porque se não estiver do nosso lado, como é que, né? Não consegue implantar nada, né? Não. Não só os líderes, mas com uma alta, né? Alta liderança. Alta liderança. Sim, com certeza. O papel da liderança é fundamental. Se a liderança não tiver ali afiada, afinada, não tiver realmente de mãos dadas, a gente não vai conseguir uma mudança. É necessário uma implicação de todos, senão a gente não consegue. Sim. E o Lucas Marques aqui, excelente assunto. O pessoal tá gostando aí, Rosana. Lucas Marques, parente, será? Não sei. E assim, Rosana, uma coisa muito interessante e importante que eu quero te perguntar. Tá. Como que podemos medir esse progresso da implantação do ESG nas organizações? Ótima pergunta. Existem várias formas de medir, viu, Cláudio? Por exemplo, o número de pessoas que pedem demissão da sua empresa, né? E aí você levanta um número, ok. Você pode até fazer um número acumulado aí, só que aí você também começa a olhar por que as pessoas saíram. E você pode fazer alguns agrupamentos, tá? Esses agrupamentos, Cláudio, são diversos, né? Lá na consultoria, de novo, depende muito do projeto e do que a gente quer descobrir, tá?
Mas com dados, com agrupamentos, com diagnóstico, a gente consegue mapear e, inclusive, mensurar a evolução, né, a satisfação dos profissionais que naquela empresa trabalham, tá? E ali você começa a trabalhar de fato o S do SG, né? Quando você começa a transpor as suas análises para o dia a dia mesmo, tá? Então, principalmente empresas que estão com um nível de maturidade mais baixo, em que sentido, tá, Cláudio? Por exemplo, lá na minha empresa não tem aplicabilidade. Opa! Pega lá o volume de pessoas que saíram e o quanto você gastou, né? O quanto você teve que arcar com rescisão, por exemplo. Né? Pega o número de processos trabalhistas que você teve que ali, enfim, atender e coloca na ponta do lápis. Então, levanta esses números, né? Levanta o tempo de reposição de uma vaga. Levanta o que você deixou de faturar por um cliente que saiu insatisfeito com o atendimento do seu colaborador, por exemplo. Tá vendo como o RH ele pode ser muito mais que uma festa de aniversário? Né? Então, eu acho que a gente pode começar por várias formas, mas metrificar o ponto de partida faz você provocar essa conscientização e mostrar uma evolução. São muitos indicadores aí, como a retenção de talentos, como você acabou de falar, e também até mesmo a retenção de clientes. Uhum. Porque você pode... Isso com certeza vai impactar nos clientes, né? Com certeza. Poxa, se eu tenho ali... Se um produto que eu adquiro um serviço, e eu sei que a empresa, ela trabalha a questão do ESG, né? Com todas as nuances. Poxa, isso aí é um indicador. Com certeza, é um super indicador. Né? Aumento de vendas. Aumento de vendas, retenção de clientes que compraram de você e vão comprar de novo, um serviço ou um produto, né? Então, no final, a gente sempre está falando sobre pessoas. Verdade. Pessoas que promovem realmente a mudança. E que vão além ali, né, muitas vezes da sua atividade, da sua rotina. Pessoas que colocam paixão, colocam amor nas interações, que se entregam verdadeiramente, que se dedicam, né? Então, a gente sente, a gente percebe. A gente começou, inclusive, o podcast falando sobre o poder da autenticidade, né? De quando, de fato, a gente está com o coração ali entregue. As coisas realmente, elas fluem diferente. E é assim nas empresas também. É verdade. E assim, Rosana, poxa, tá quase terminando aqui o programa. Tem alguns minutinhos aí, mas eu gostaria de te perguntar, quais são as... O que você enxerga de tendências futuras em relação ao ESG? Ótima pergunta. Eu vejo uma tendência à equidade salarial muito forte, né? Equidade salarial entre homens e mulheres, por exemplo. Eu vejo uma tendência também às práticas de inclusão e diversidade, muito fortemente trabalhadas aí, buscadas pelas organizações. Principalmente, acho que esses dois pilares. E, obviamente, todos os outros que a gente comentou também estão aí sendo observados e buscado essas tendências para a gente chegar do outro lado, né? E dizer que o RH tem um papel fundamental aí por trás aí, né? É o momento, Cláudio, do RH, da área de recursos humanos, né? Com certeza, é o momento de nós profissionais, né, de recursos humanos buscarmos nos desenvolver, buscarmos nos conectar com outras pessoas, né? Criar esses momentos de conexão, nos fortalecermos, porque agora é a hora, né? É a hora da gente realmente brilhar, é a hora da gente mostrar o nosso valor, mostrar a importância da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas bem gerida, né? É uma área que eu sou suspeita, né? Mas é o coração da empresa, é onde a gente nutre, né, todas as relações. Então, é o momento aí da gente navegar e provocar essas mudanças, né? Sim. E aí, até para poder terminar aqui, Rosana, o Lucas Marques: os líderes devem inspirar diariamente o propósito da empresa, destacando a cultura organizacional, a visão, missão e valores devem ser vividos e implantados. E para terminar aqui, o Lucas novamente: cuidar das pessoas
para as pessoas cuidarem das empresas. Olha que bacana, né? Lindo isso! Um super encerramento. Lucas Marques, é exatamente isso. É cuidar das pessoas para que elas possam cuidar aí da nossa empresa, né? Então, muito legal. Maravilha. Poxa, Rosana, ó, se deixasse, ficaria aqui o dia todo aqui sobre o assunto, né? Então, assim, gratidão. Deixe aí as suas considerações finais. Rede social aí, inclusive aí da Croma, tá? Fique à vontade. Cláudio, super obrigada pelo convite. Foi um prazer, passou voando, né? Para quem quer saber mais a respeito desse tema, a gente pode comentar o LinkedIn da Croma Recursos Humanos. O Instagram também temos uma presença forte. O meu Instagram é _Dani com 2 N's Marques. Também, de vez em quando, publico alguns conteúdos e espero que a gente tenha novas oportunidades, Cláudio. Gratidão, Rosana. Gratidão mesmo. Pessoal, quero agradecer vocês que participaram aí, né? Encaminhando aí comentários, perguntas. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas. E eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, tchau, gente!